Salve pessoal, tudo bem? Fofoqueiro aqui pra vocês. E hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que eu sei que muitas pessoas pensam, muitas pessoas têm dúvidas sobre e muitas pessoas têm medo também. Por que que a gente é tão doente mental? Por que que a gente é tão neurótico? Por que que a gente vê tantas pessoas aí cometendo abusos, sendo extremistas ou coisa do tipo? Bom, eu acho que o ser humano ele não nasceu para ser assim. Eu já comentei com vocês que eu tenho a visão de tábula rasa, que eu acho que as pessoas que vêm para o mundo, elas vêm zeradas. Então se você nasceu na China, você vai ser chinês, e não só etnicamente chinês, mas vai ter o comportamento chinês também. Assim como se você nascer no Brasil, mesmo tendo etnia chinesa, você vai ser brasileiro, porque você vai estar ao redor dos costumes brasileiros e tal. Mesmo que você esteja numa família chinesa, tá? Então, eu acredito que o ser humano ele não nasce para ficar doente. Obviamente, alguns seres humanos têm mais predisposição a se tornar doentes, outros têm menos. Isso acontece, isso é normal. Só que mesmo nessas pessoas que têm maior predisposição, é a mesma coisa que o seu corpo, por exemplo, você ser predisposto a ter problemas com álcool ou até mesmo ser mais susceptível a ter dependência química, saca? Então, nesses casos específicos, as decisões que essas pessoas vão tomar na vida delas é o que vai definir o que elas são. Se você for analisar todos os dependentes hardcore, pode ser que todos eles tenham predisposição genética. Então é fácil você olhar para esse grupo de pessoas e falar que é algo que ele já nasce com. Mas são as decisões de vida que essa pessoa tomou que fez ela chegar até esse ponto. Porque tem várias pessoas que têm predisposição genética para ser dependente químico, mas elas não se tornam dependentes químicas porque elas tomam decisões melhores na vida delas, entendeu? Então é muito fácil você ter um viés de confirmação. Que eu acho muito interessante a história do viés de confirmação, porque basicamente essa história se trata da Segunda Guerra Mundial, que é um tema que eu gosto muito de estudar. Eu realmente estudo bastante sobre Segunda Guerra Mundial, e os americanos, né, eles mandavam os bombardeiros deles atacar e muitos bombardeiros acabavam não voltando. Então, eles chamaram um matemático, né, para ele fazer uns cálculos ali e descobrir qual seria a melhor opção do que eles deveriam reforçar num bombardeiro para que os bombardeiros eles voltassem mais. Então, esse matemático foi lá, analisou os bombardeiros e viu que os bombardeiros que voltavam, eles estavam com danos na asa, danos na cauda, e aí ele falou, reforça as asas, reforça as caudas, e aí vai vir mais bombardeiro, porque é o dano que eles tomam. E isso, cara, é o viés de confirmação. Por quê? Porque os bombardeiros que voltam são aqueles que estão danificados na cauda. Aí você pensa, então é isso, vamos melhorar a cauda. E aí, GG, os bombardeiros vão voltar mais. E aí eles fizeram isso e não mudou nada. Continuou voltando bombardeiro, pouco bombardeiro da mesma maneira. Até que outra pessoa chegou lá e falou, pera, esses bombardeiros que estão voltando com dano na cauda, eles sofreram dano em partes do avião que não são tão importantes. Então, essas partes, elas são de boas, então eles conseguem voltar por causa disso. Porém, se o bombardeiro ele sofre dano, por exemplo, no corpo, no centro dele, aí é um dano estrutural muito importante que faz com que o bombardeiro não consiga voltar. Então, o que eles fizeram foi mudar a ideia. Em vez de reforçar a cauda e as asas, eles começaram a reforçar o centro dos aviões. E assim, os bombardeiros americanos voltaram mais, assim, salvando milhares de vidas, ou não, dependendo do ponto de vista, né? Porque na guerra, o bombardeiro é o que mais destrói, mais mata pessoas. Então, tipo, parece uma coisa óbvia, parece uma coisa muito boba, mas na época não era. E na época isso realmente aconteceu e isso se tornou um viés, né? Algo que a gente pega e analisa. Então, nesse caso do dependente químico, é muito fácil você falar que todo dependente químico é geneticamente predisposto e que você já nasce para ser um dependente, porque a maior parte são, mas é aquilo, tipo, vai ter muita gente que toma decisões na vida, então eu acredito nisso. Então, obviamente, na questão da saúde mental, a mesma coisa. E, cara, tipo, a neurose, ela se desenvolve a partir da nossa juventude, saca? Eu acho que a neurose ela se desenvolve mais na sua infância do que na sua vida adulta. E por quê? Porque você tem que pensar que, tipo assim, você tem que pensar de uma maneira prática. A sua vida ela começa quando você é uma criança, você tem pouquíssimo conteúdo, né? Que nem se você fosse um HD zerado, e aí você vai jogando arquivo, e a nossa memória ela não deleta nada. Então, você vai formando o seu HD com arquivos conforme você vai colocando arquivos nele. E esses arquivos, né, que você coloca no começo, eles são muito mais importantes, eles são blocos muito maiores do que os arquivos que vai ter lá na frente. Porque no começo você não tem nada, entendeu?
Então, tipo, o que você vivencia no começo da sua vida é muito mais importante, é muito maior do que você vai vivenciar lá no final. Inclusive, interessante pensar que isso faz parte da percepção humana, porque você, quando é jovem, o tempo passa muito devagar, porque você tem muito pouca experiência com o tempo. Mas quando você é velho, você tem 30, 40, 50, o tempo vai passando cada vez mais rápido, os anos vão passando cada vez mais rápido. Se você tá assistindo esse vídeo e você tem mais de 30 anos, você deve estar pensando que, pô, quando eu era jovem e tinha 20 anos ou 15 anos, o tempo era lento pra caramba, nossa, um ano parecia uma eternidade. Agora não, eu pisquei e passou 2020. Isso acontece por causa dessa percepção de tempo que a gente tem. Porque no começo é tudo aquilo que você tem. Então é que nem, por exemplo, jogar cookie clicker, saca? Que no começo você vai lá contando pontinho a pontinho, mas aí depois de um tempo você tá clicando e tá ganhando 300 milhões de biscoitos, uma coisa assim, sabe? Se você já jogou esses jogos de clicker ou de idle, alguma coisa, você deve ter notado que no começo você vai muito devagar, mas aí lá na frente você evolui tão rápido que você nem sente, saca? Em um segundo você já passou 3 níveis, saca? E isso acontece justamente por causa disso. Inclusive, infelizmente, agora eu estou com vício de linguagem, estou falando saca o tempo inteiro, que merda, né? Bom, mas o ponto aqui é o seguinte, por que a gente fica neurótico? Por causa das neuroses que os nossos pais têm e passam pra gente de certa forma. E não só por causa disso, mas por causa da nossa interação social na escola ou nas coisas do tipo, que são coisas que realmente pesam bastante para as crianças. E, mano, quando você é jovem, você é muito vulnerável. Eu, inclusive, tenho pensado ultimamente que a gente não tem que ir mais para a escola, que a gente tem que remover a escola do nosso projeto, porque a escola, ela não tá formando bons profissionais, ela tá formando pessoas doentes mentais. A maior parte dos jovens, eles saem sociopatas da escola por causa das coisas que acontecem lá, ou pelo menos boa parte entra normal e sai sociopata, sabe? E é muito triste isso, porque a escola se tornou um lugar de tortura mental para as pessoas, sabe? E eu não acho que isso seja positivo em qualquer situação. Mas é óbvio que a gente precisa ter educação. Infelizmente os pais, eles não têm essa preocupação com o filho. Jogam ele lá na escola, não dão carinho, não dão amor, e ele acaba virando uma pessoa bugada. E, inclusive, né, é por causa disso que a gente tem boa parte das neuroses aí. Mas é aquilo, mesmo você tendo passado por essa situação de ter sofrido muito na sua época escolar e coisa do tipo, você toma decisões na sua vida, e essas decisões, elas influenciam se você vai ter uma neurose ou não. Por exemplo, uma pessoa aqui na internet, muitas vezes, ela é uma pessoa extremamente tóxica, porque ela tem um ambiente tóxico em casa, um ambiente tóxico na escola, e ela acaba continuando isso, perpetuando isso na internet e normalizando isso. Então, quando ela normaliza isso, isso acaba levando ela a níveis mais altos. Por exemplo, é que nem droga, sabe? Quando você começa com uma dose, beleza, aí você usa 2 doses porque aquela dose normal não tá mais servindo. E aí quando você vê, você tá usando 4 doses, aí quando você menos espera, você teve uma overdose, entendeu? Isso acontece também com drogas normais, como por exemplo, paracetamol, saca? O seu corpo vai criando resistência até você ter que usar doses maiores para você conseguir ter o mesmo efeito. Então é muito importante entender como funciona o nosso corpo. E o nosso corpo, cara, é pura química. Então, se você tá recebendo altas doses de estresse e coisas do tipo, porque você sofre na sua casa e você vem pra internet, você sofre na internet também ou perpetua isso, você tá piorando cada vez mais a sua neurose, até chegar num ponto que isso se torne uma doença mental que não tem mais volta. E a maior parte das pessoas não vê isso, a maior parte das pessoas não vê que elas estão caminhando. E eu acho que esse é o ponto importante de fazer terapia, sabe? A terapia é a mesma coisa que o médico, sabe? Não adianta nada você, por exemplo, tá desenvolvendo um câncer e aí quando ele tá na fase terminal, você começa a buscar ajuda porque você já tá sofrendo muitos efeitos. Não adianta, você vai chegar pro médico e falar, putz, mano, eu tô doente. Aí o médico vai falar, infelizmente eu não tenho nada que eu possa fazer por você, porque já era, mano. Mas, se você vai agora, no começo, quando isso tá se desenvolvendo, mano, aí você tem toda a chance de se curar, toda a chance mesmo. Então, pra todas as pessoas, fazer terapia devia ser algo mandatório. Porque é algo que evita que você tenha sofrimento, cara. E o sofrimento mental é o pior que tem, na minha opinião, pelo menos. Porque quando você machuca a mão, você vai lá e toma um analgésico, você coloca um esparadrapo. Mas quando você machuca o coração, quando você tem uma neurose, como que você resolve isso? Você não resolve isso. Ao mesmo tempo é uma dádiva, porque você pode resolver isso com pensamento, né? Através de terapia, você simplesmente vai aprendendo a melhorar. E aí você vai fazendo o trabalho contrário, né? Inclusive, para quem não acredita em terapia, eu espero que agora você acredite, porque
se você pode pegar e aprender a ficar doente através da escola e dessas coisas que vão acontecendo na sua vida, então o contrário também é possível. Então, independente do quão longe você estiver na sua doença, você pode fazer o trabalho contrário. Então, você pode andar ao contrário e se curar. Tipo, curar bem às vezes não acontece. Mas não vou mentir pra você e falar que todo mundo tem cura. Mas é possível você se ajudar e conseguir se salvar dessa coisa. E é aquilo, né? Fazer boas práticas para tudo, né? Eu gosto muito de utilizar essa palavra, inclusive, que eu aprendi na internet, com trabalho. Porque boas práticas é fazer coisas que fazem você crescer, você ter sucesso, você ser mais produtivo, você ser mais proativo. Então, boas práticas servem também para sua mente. Se você vem aqui na internet, fica rindo de meme deturpado, cada vez piores, tentando chocar as pessoas, postando foto de gente ruim aí, falando coisas ruins, achando que isso é legal, achando que você tá abafando e cada vez piorando. Se você é jovem, meu amigo, você tem grande chance de desenvolver sociopatia, que pra quem não manja, psicopatia é algo que você já nasce com, tipo, você já nasce com tendência, saca? Óbvio que as suas decisões vão influenciar se você vai ser um psicopata ou não, mas sociopata é algo que você aprende a ser. É uma situação social tão pesada que você às vezes está trazendo da sua escola, da sua vida social, e quando você vem pra internet, você acaba reafirmando isso até o ponto que chega que já era, mano. Você não vai conseguir desenvolver relações com outras pessoas. E aí a gente vê na internet tanta gente com problema, tanta gente que se sente só, tanta gente que fica triste, tanto doomer aí, né? E muitas vezes essas pessoas, elas acabam afastando as outras pessoas por causa de comportamentos que elas têm. Às vezes são comportamentos antissociais normais, outras vezes são comportamentos antissociais que nem esses, né, de sociopata, que fica atacando as pessoas o tempo inteiro e sendo extremamente agressivo e extremamente manipulador. É complicado lidar com pessoas, né? Eu escolhi a profissão mais difícil 2 vezes, porque a primeira é psicólogo, né? Porque ser psicólogo não é fácil. Não é fácil você conseguir entender o que tá acontecendo na dinâmica de outra pessoa, ainda mais uma pessoa que já chega pra você com doença, né? E, cara, ser youtuber, lidar com o público é muito complicado também. Mas enfim, tá aí um vídeo pra vocês. Eu sei que vocês estão reclamando aí que o Dark virou fofoqueiro e coisa do tipo, mas é a vida, né, clã? Eu gosto de converter coisas e eu acho que o Professor Dark é muito mais um canal onde eu me sinto livre pra ser o que eu quiser e falar o que eu quiser do que simplesmente um canal que nem um laboratório. Inclusive, eu não quero que ele seja que nem um laboratório. Eu não quero que o Professor Dark se torne uma obrigação. Como eu disse, eu ia dar uma parada de lançar conteúdo aqui. E vocês falaram tanto pra mim não fazer isso que eu repensei, mas eu acho que é inevitável. Uma hora eu vou acabar desanimando e lançando menos conteúdo. E infelizmente esse momento tá bem próximo, tá? Então é isso, clã. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois.